Oração da Manhã, com Eduardo Rivelli. Voltamos com o nosso programa, Oração da Manhã, nessa quinta-feira. A quinta-feira também é um dia dedicado a adorarmos Jesus na Eucaristia, a buscarmos o Senhor e a adorarmos e estarmos diante dEle. Portanto, se você tiver a oportunidade hoje, vá adorar Jesus, vá se encontrar com Ele na hóstia consagrada, na hóstia que espera você, porque na hóstia consagrada nós temos o nosso Deus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. E agora nós vamos partilhar a palavra de Deus, partilhar a palavra que vem trazer luz, trazer resposta, trazer vida para a nossa vida, trazer vida para a sua vida. A palavra de Deus quer ser a grande voz de Deus que ecoa no seu coração e na sua história. Hoje nós vamos ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 a 20. João 16, 16 a 20. Se você puder pegar a sua Bíblia, se você tiver como acompanhar, pode pegar aí. João 16, de 16 a 20. Diz assim para nós: um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam: o que significa isso que ele está dizendo? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas, então falou: estáis discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Santo Evangelho possam iluminar a nossa vida, iluminar a nossa história, nos fazer homens e mulheres transformados pela luz da palavra de Deus. É um evangelho até um pouco difícil, né? Porque Jesus fala as coisas e joga no ar, parece que ele não é concreto, mas ele é muito concreto. É preciso que a gente entre no mistério da vida de Jesus, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus deixou de ensinamento, para a gente entender essas entrelinhas que às vezes ficam no ar, mas que é preciso a gente olhar para elas e olhar bem fundo. Primeiro, quando ele fala, né, um pouco de tempo e não me vereis mais, e mais um pouco de tempo e me vereis de novo. Ali Jesus já preparava os seus para sua morte e ressurreição. Ou seja, a passagem de Jesus que morreu e com a morte se distanciou, sim, porque a morte de Cristo o aniquilou, o fez rebaixar-se, renunciar à sua divindade. Então houve uma ausência, né? Um período de ausência de Deus na pessoa de Cristo. Um período de ausência, um período pouco, né? De poucos dias, mas houve uma ausência. E depois ele aparece glorioso e se revela de novo e já não mais se esconde. Mesmo depois de ir para o céu, da sua ascensão, Jesus já não mais se esconde. Ele continua vivo, presente, agindo no nosso meio. Então esse curto prazo, né? Onde ele morre, permanece morto, a gente até reza no creio, né? Desceu à mansão dos mortos. Esse prazo de ir até a mansão dos mortos, que aparentemente é um prazo curto e pequeno, que a gente celebra na Semana Santa, mas é uma ausência do Deus, porque Deus morreu. Essa ausência, mesmo que seja a curto prazo, é uma ausência muito significativa, que traz para nós um vazio de alguns dias, mas um vazio eterno, porque um vazio do Deus que é eterno. Mas ele volta
e a gente pode o ver de novo, podemos tocá-lo, podemos experimentá-lo. Ainda hoje podemos tocá-lo e experimentá-lo. E aí, quando Jesus vai responder sobre essa dúvida dos discípulos, ele traz uma outra colocação que também deixa dúvida, porque ele fala assim, no versículo 20: em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Chorareis, lamentareis, mas o mundo se alegrará. Tão interessante isso, né? O que isso quer dizer para nós? Chorareis, mas o mundo se alegrará. Lamentareis. É preciso a gente perceber que no mundo de hoje, nas coisas que a gente vive, ser alguém que quer viver a verdade no Cristo, buscar Cristo verdadeiramente, nos traz sim sofrimentos. Sofrimentos momentâneos, sofrimentos do mundo. Porque quando ele fala, o mundo, você vai chorar, mas o mundo vai se alegrar, é porque aparentemente o mundo quer que a gente goze das coisas prazerosas, né? Quer que a gente viva a nossa vida numa libertinagem, num hedonismo, de todo dia poder fazer e aproveitar do jeito que quer. E às vezes a gente precisa chorar para fugir desse pecado. Porque, meu irmão, ser de Deus, ser verdadeiramente de Deus, decidir-se ser de Deus, não é fácil. Não quer dizer que seja ruim, porque tem hora que a gente acha que tudo que é difícil é ruim. E ainda vivemos num mundo de situações momentâneas, de alegria momentânea, onde a gente não quer sofrer em nada, onde a gente não quer dificuldade em nada. Nós estamos aí prestes a acontecer uma Olimpíada. E eu quero fazer uma comparação com a Olimpíada para você entender. Muitos atletas estão há anos, há meses, sem, às vezes, sair de casa no final de semana porque precisam treinar, sem fazerem passeios e viagens e aproveitarem a vida porque precisam treinar. Ou seja, estão vivendo uma vida difícil, de sacrifício, de dificuldade, né? De ter que acordar cedo, de ter que dormir cedo, de ter que fazer regime, de ter que fazer isso, de fazer aquilo. Não está sendo nada fácil para eles, para muitos atletas em vários lugares do mundo. Mas eles têm uma meta, a meta de chegar na Olimpíada e de conseguir um bom resultado. Essa meta é boa. E se conseguir um bom resultado, eles vão viver uma glória, né? A tristeza se transformará em alegria. Ou seja, o sofrimento, a dificuldade vai se transformar em festa. A nossa vida com Deus da mesma forma. À medida que nós caminhamos com Deus, que nós temos que dizer não para muitas coisas do mundo, e nos decidimos por Deus e dizer não para tantas e tantas coisas que nos são oferecidas, e bater de frente com conceitos. Porque, meu irmão, o mundo hoje vive conceitos que não trazem valores cristãos. Conceitos que não trazem em si aquilo que o nosso Deus deixou de verdade, ensinamento para nós. O mundo hoje traz prazer imediato. As pessoas não são mais fiéis. Os relacionamentos são descartáveis. Ou seja, hoje eu estou com uma pessoa, amanhã eu estou com outra, depois com outra, e não tem problema, é tudo descartável. O mundo traz para nós um novo valor em relação à família, em relação ao matrimônio, em relação às nossas ideias. O mundo tira de Jesus Cristo a verdade, transforma a verdade em algo relativo, e todo mundo pode ter a sua verdade. Tenta colocar tudo no mesmo balaio, né? Como se a palavra de Cristo fosse qualquer palavra. Falam mal da igreja. Tentam relativizar. Ah, mas não é bem assim não. Ah, mas não é desse jeito não. Ah, mas não precisa se preocupar com isso não. Eu disse no primeiro bloco, hoje eu li uma matéria do MEC, Ministério da Educação, uma nota oficial que está no site do MEC, defendendo a ideologia de gênero. Porque em muitos estados, em muitos lugares, as pessoas têm combatido. Eu não sei se você sabe o que é ideologia de gênero, mas ideologia de gênero é uma ideologia que tenta falar que
que o ser homem e o ser mulher é uma construção social, que isso não é verdade, que a coisa não é bem assim. Que tenta, por exemplo, colocar nas escolas um banheiro social para que, se o menino ou a menina se sentir homem ou se sentir mulher, se sentir alguém do outro sexo, ele possa usar um banheiro social. Tentam colocar que não tem um sexo definido, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, mas é uma construção de tudo isso. E tem tentado implantar isso dentro das nossas escolas, dentro das nossas faculdades. Tentam colocar isso como uma verdade, sendo que isso não é uma verdade. E não é uma questão de preconceito, não. Não estou dizendo aqui, mas e os homossexuais, nós temos que ser contra. Não, não é contra eles em si. O problema está em implantar uma ideologia, um pensamento, em tirar da família a educação sexual e colocar na mão da escola, como se a escola que fosse responsável por isso. A escola é um auxílio na educação, e esse auxílio principalmente na área pedagógica. A família é a grande responsável, e não podemos aceitar tirar da família isso, e colocar na mão da escola, e colocar na mão de outros, do governo. Não! O filho é da família, a família é responsável por ele. E aí, vários estados, olha que bom assim, vários estados de Goiás, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que não pode ter no estado de Goiás nenhuma formação em cima dessa ideologia. O Ministério Público Federal, também de Goiás, disse para as universidades não colocarem isso na sua grade curricular. Uma recomendação do Ministério Público. E aí até no título da matéria fala que em vários lugares estão fazendo ações extrajudiciais contra o MEC, que tenta implantar essa ideologia, e o MEC solta uma nota oficial dizendo que esse povo está errado, que tem sim que implantar, que tem sim que falar, e aí coloca lá argumentos e argumentos. Ou seja, estão deturpando a verdade e colocando ela como algo, uma mentira, como algo que fosse verdadeiro. Essa é a ideologia do mundo, essa é a ideologia que tenta combater Cristo. E nós vamos ter que enfrentar isso de peito aberto, com sofrimento, com angústia, mas buscando no Cristo e em Cristo a verdade, para que a gente possa, talvez sim, chorar agora, mas depois sorrir, né? Porque Jesus fala no finalzinho: ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Meus irmãos, esse transformará em alegria não é só no céu, não. Porque tem gente que pensa assim: então nós vamos sofrer na terra, mas no céu nós vamos nos alegrar. Não é no céu em si, não. É nos frutos. A mentira que o mundo coloca para nós, de termos que aproveitar, de ideologias mentirosas, de decisões que a gente precisa tomar sem pensar nas consequências dela, vão nos trazer consequências e frutos que podem nos destruir. Mas se eu fico no sofrimento aparentemente difícil no início, de ter que dizer não para o mundo, de ter que dizer não para o gozo, né, do gozo na hora, de aproveitar na hora, imediato, do hedonismo daquele momento, dizer não para isso e dizer não, eu preciso construir a minha vida com alicerces no Cristo, que vão me trazer felicidade. Nessa vida mesmo nós vamos ter a alegria. A tristeza se transformará em alegria. Cada vez que nós damos passos na nossa vida, que nós decidimos a nossa vida sem nos preocupar com a consequência, nós vamos chorar muito mais depois. Fico pensando hoje na construção dos relacionamentos, das famílias. Quantas pessoas agem como se não fosse preocupar num dia ter que construir uma família, e aí vão aproveitando, vão se divertindo, vão se iludindo. Num determinado momento vão ver que algo vai faltar para eles. Não constrói seus relacionamentos embasados na fidelidade, no respeito, na valorização do outro, mas constrói num aproveitar-se do outro, em fazer do outro um simples objeto. Aí depois vão vir a consequência disso, tanto daquele que faz do outro objeto, quanto daquele que se deixa ser objeto. Agora aquele que diz não, eu quero construir uma coisa sólida, com amor, com fidelidade, e esperar o tempo certo para todas as coisas acontecerem,
depois vão colher frutos. E aí, a hora que vier os frutos, cada um vai ter fruto das suas escolhas. A sua vida, meu irmão, é fruto das suas escolhas. No futuro, não tem como você colher aquilo que você não plantou, mas você vai colher aquilo que você plantou. E aí sim, a dificuldade de agora pode se transformar em bons frutos no final. Esses dias eu vi uma imagenzinha no Facebook interessante. Tinha 2 mulheres e eram 2 imagens de cada uma, ou seja, eram 4 imagens. Aí 2 mulheres, uma dançando com a saia curtinha, assim, curtinha, dançando no baile funk, aproveitando, estava escrito assim: aproveitando todas as noites sem se preocupar com amanhã, vivendo o prazer e a alegria sem se preocupar com o que virá depois. E aí essa mulher assim, e do outro lado uma outra mulher, lá nos cadernos, estudando e tal, e dizendo assim, planejando o futuro. E lá agarrada nos estudos, preocupada com aquilo que ia acontecer. E embaixo, daquela que estava vivendo aquela alegria toda, embaixo aquela mulher, uma vida difícil, com tanto de filho lá fora da hora, né? Novinha ainda, adolescente já com filho, com a barriga, com o pai dos meninos que tinha deixado ela lá, e tanto de consequência dela. E a outra que estudou também com uma família, mas já mais estruturada, com mais frutos, um pouco mais de noção, até aproveitando a vida com a família. Por quê? Porque o filho veio na hora certa, no momento certo, construiu-se a família, construiu a carreira, construiu tudo, estava lá. Isso é um retrato do nosso dia a dia. Nós precisamos entender o que nós estamos decidindo hoje e que virá para nós como resposta no nosso futuro. A nossa tristeza de hoje vai se transformar em alegria, ou o nosso prazer de hoje vai se transformar depois numa grande tristeza? Quem nos dá a segurança de bons frutos é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Se nós decidirmos, se nós plantarmos, se nós fizermos as coisas como Ele nos ensinou, se nós seguirmos a proposta de Cristo e abrimos o nosso coração para o querer de Deus, nada vai dar errado. Mesmo que a gente tenha que, às vezes, nesse primeiro momento, dizer não para algumas coisas, para que a gente possa colher frutos no futuro, frutos que vão nos trazer para a eternidade, para a alegria verdadeira, para um futuro melhor. Mesmo que a gente tenha que sofrer hoje, vai valer a pena. Portanto, hoje o convite de Deus é que você decida-se por Ele, pelas coisas dEle, pela palavra dEle, pelas decisões dEle. Coloque nele a sua vida, coloque nele o seu futuro, coloque nele os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Porque se você colocar nele e viver a partir do que Ele te ensina, se abrir para o querer de Deus, meu irmão, a sua tristeza se transformará em alegria. Não tem como tudo dar errado. Ou melhor, nada vai dar errado. Nada dará errado. Se abra hoje ao querer de Deus. Quantas vezes você decidiu por si mesmo e você teve que chorar, e você se decepcionou com você mesmo, se decepcionou com as pessoas, se decepcionou com os frutos que vieram. Mas hoje, se decida por Deus. Abra-se ao querer de Deus e diga: Senhor, eu quero os teus planos, eu quero os teus projetos na minha vida, para que eu possa viver uma vida nova e viver diferente. É isso que hoje Deus quer semear e plantar no seu coração. Semear e plantar no seu coração. Deixar que a música agora cele em você. Se você sabe cantar, ou se você não sabe, escuta a letra dessa música e faz dela a sua oração. Faz dela também a sua oração da manhã. Decidindo neste dia se abrir ao querer de Deus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos.
sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Oração da Manhã, com Eduardo Rivelli.